Nosso coração, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, a quem amamos, servimos e adoramos. Amém. Bom, quero falar hoje sobre a imutabilidade de Deus, o Deus que nunca muda. Bom, sobre mudança, quando eu era menino, eu tinha um amigo de infância, Marcos Vinícius, moravam, nossos pais eram, o pai dele era presbítero, meu pai pastor da igreja presbiteriana de Manaus, e nossa infância foi juntos, né? Eu não tive primo, mas eu tinha o Marcos Vinícius como se fosse meu primo, né? Meus pais saíram de Manaus no ano de 73, e aí anos depois eu me casei com a Márcia, e 15 anos depois eu tive a oportunidade de voltar a Manaus. E é interessante que eu fui na casa do Marcos Vinícius, onde ele morava quando era menino, e eu tinha uma imagem dessa casa. Eu saí de lá com 14, 15 anos, né? Quando eu cheguei lá, nos anos 80, eu me lembro que eu achei a casa tão pequena e para mim era tão grande, né? Quer dizer, a casa era a mesma, mas eu tinha crescido, então a gente tem essa impressão. Todos nós mudamos, mas Deus não muda. Os teólogos da igreja cristã afirmam que os atributos de Deus são as perfeições da natureza que Ele revela na Escritura. As perfeições de Deus, elas são distribuídas em duas classes, né? As perfeições que Ele compartilha com a gente e as perfeições que Ele reserva para si mesmo, sua exclusiva, são as compartilhadas e as exclusivas, as comunicáveis e as incomunicáveis, né? Então, o ser humano, nós recebemos algumas dessas perfeições de Deus, por exemplo, a virtude do conhecimento, a virtude da bondade, do amor, da santidade, da justiça, da vontade livre, nós recebemos esses dons. Mas Deus reserva para ele algumas coisas, por exemplo, a autoexistência, a eternidade, a onipotência, a onipresença, a onipotência, a imutabilidade é uma dessas perfeições exclusivas de Deus. Nenhuma criatura é imutável, só o Criador é imutável. Bom, o que é a imutabilidade? É a perfeição divina pela qual não há mudança no seu ser, nem nas suas virtudes, nem nos seus propósitos, nem em qualquer uma de suas promessas. Olha, Deus, irmãos, é imune a qualquer acréscimo ou diminuição. Então, para Deus, uma coisa que é tão normal para a gente, Deus simplesmente não pode. Ele não pode nem aperfeiçoar e nem degradar, porque Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vejam essa declaração de Tiago, capítulo 1, quando ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do céu, descendo do Pai das luzes. Olha agora, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu aprendi que essa expressão sombra de mudança no português, no grego, é uma expressão muito graciosa que poderia ser entendida da seguinte maneira: é como se o movimento de um corpo celeste pudesse ser percebido pelo deslocamento da sua sombra. No caso de Deus, a sombra dele não muda, porque ele não muda, ela não sai do lugar. Aquele grande doutrinador Charles Hodge, aquele teólogo norte-americano, ele escreveu na sua teologia dogmática sobre essa imutabilidade. Olha que lindo. O seu conhecimento e poder nunca podem ser maiores nem menores. Ele nunca pode ser mais sábio ou mais santo, nem mais justo ou mais misericordioso do que sempre foi e sempre será. Ele não é menos imutável em seus planos e propósitos. É infinito em sabedoria, não pode haver erro algum em sua concepção, infinito em poder, não pode haver fracasso algum em sua concretização, porque Deus não muda. Aí você deve estar pensando: o que eu tenho a ver com isso? Por que eu vim na igreja de Utinga hoje ouvir sobre um Deus imutável? Qual é o proveito que eu posso tirar desta perfeição de Deus? Bom, primeiro porque a imutabilidade de Deus transmite todo o conforto que a gente precisa numa existência cheia de mudanças e perplexidades.
Olha, imagina que você esteja com um familiar entre a vida e a morte no hospital. Imagine que a sua demissão está na gaveta do seu chefe. Ou alguém sofrendo com um espírito maligno que o aflige com uma poderosa tentação. Nada nessas situações é mais confortador do que saber que nós pertencemos a um Deus que nunca muda. E eu vou mostrar a vocês 3 proveitos que a imutabilidade de Deus nos traz. Número 1, primeiro, porque Deus não muda, eu posso confiar na sua palavra. Bom, olha, um dos mistérios mais graciosos da natureza de Deus é que Deus é uma pessoa incrivelmente criativa e inventiva. É extraordinário que Ele não mude. Olha, Deus ama a variedade, eu vou mostrar para vocês. A variedade e a diversidade. Por exemplo, Ele inventou criaturas de todos os formatos, de todos os tamanhos, de todas as cores, uma incrível variedade no nosso mundo. Só para você anotar aí, como Deus gosta de variedade, Ele inventou 10.000 espécies de esponjas. O Bob Esponja não é uma delas. 40.000 espécies de crustáceos. 75.000 espécies de aracnídeos. Gente, para que tanta aranha no mundo? 100.000 espécies de moluscos. E os especialistas dizem que no mundo deve haver de 6 a 10 milhões de espécies de insetos. Os mais loucos acreditam que exista 10 quintilhões de insetos vivos no mundo. Uma boa parte deles aparece aqui em casa de vez em quando. Você quer saber? Sabia que em menos de 1 metro quadrado de neve existem 18 bilhões de flocos de neve e nenhum deles é igual ao outro? Vai gostar assim, né? Agora ninguém enxerga isso, né? A não ser Deus. Só Deus sabe que um floco é diferente do outro. Agora vamos pensar em nós, né? As últimas estimativas dizem que há no mundo 7 bilhões de seres humanos. Nós temos 10 dedos, 5 em cada mão. Nós sabemos hoje que uma das maneiras de identificar um ser humano é pela digital. Agora você imagina, são 7 bilhões de seres humanos, cada um com 10 dedos. São 10 impressões digitais diferentes para cada um desses 7 bilhões de pessoas. Quem vê isso? Deus. Bom, diante dessa paixão pela variedade, é impressionante a imutabilidade de Deus. Por ele disse em Malaquias 3, eu, o Senhor, não mudo. Bom, isso significa que é impossível para Deus aperfeiçoar ou envelhecer. É impossível para Deus mudar de humor, mudar de opinião com o passar do tempo. É impossível Deus se arrepender de alguma coisa que Ele tenha feito no momento de fraqueza, que acontece com a gente todo o tempo, né? E vai, por que eu fiz aquilo? Deus nunca vai acontecer isso com Ele, porque Deus não fica fragilizado, Deus não fica destemperado, né? Então, o Deus imutável atinge toda a nossa vida. Um dos benefícios é porque Deus não muda, a sua palavra, que é o reflexo da sua natureza, também não pode mudar. Imagine as ondas do mar batendo dia e noite, ano após ano, séculos após séculos, milhares de anos sobre uma rocha. Você acha que a água do mar transformaria uma rocha em barro? Não. É impossível, porque a natureza da rocha é uma e ela não pode ser alterada pela força da água, porque Deus não muda. As promessas da sua palavra também não mudam. Vejam, irmãos,
Vou mostrar para vocês Jeremias 29:11. Jeremias diz assim: eu é que sei, aliás, você lê comigo isso aqui. Eu é que, lemos juntos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora, irmãos, quando é que Deus começou a pensar bem a meu respeito, ou pensar sobre paz a meu respeito? A Bíblia diz que todos os meus dias foram escritos no seu livro antes que o primeiro deles existisse. Jeremias diz que Deus tem pensamentos de paz, ou seja, o propósito de Deus é nos abençoar. Agora, gente, Deus teria todos os motivos do mundo para mudar esses planos a nosso respeito, porque Ele conhece as nossas palavras, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece os nossos motivos, os nossos pecados. Olha, a gente faz de tudo para que Deus desista de nós. E ainda tem o diabo safado que vai lá todo dia dizer: o senhor não viu? Ele fez isso, ela fez aquilo, é tudo contra a tua lei. O senhor vai deixar essa gente continuar, vai continuar abençoando? E aí que a imutabilidade de Deus entra para nos socorrer em nossa fragilidade. Deus mantém a sua palavra. Em Números capítulo 23 diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Agora imagine se fosse possível Deus mudar de opinião a nosso respeito. Seria uma catástrofe para nós, porque a gente está sempre caindo em pecado e Deus continua fiel à sua palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, naquela carta, naquele capítulo lindo de capítulo 8, ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Por isso que Deus não muda, é que a gente não é consumido. Uma senhora de idade estava muito doente e um ateu foi visitá-la. E começou a falar para a mulher, ridiculizando a fé cristã que ela tinha. Depois de um tempo ele viu que não conseguia mudar a opinião da velhinha, ela firme em Cristo. Aí no último golpe ele disse assim: a senhora fica aí, confiando num Deus que a senhora nunca viu, num céu que ninguém sabe se existe. E se na última hora Deus resolvesse fazer a senhora ir para o inferno? A mulherzinha olhou para o homem e falou: meu filho, em primeiro lugar, isso é impossível. Mas olha, se isso acontecesse, eu te garanto que Deus perderia muito mais do que eu. Porque eu perderia apenas a minha alma, mas Deus perderia a honra da sua palavra, porque está escrito: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então a primeira boa notícia é que Deus não muda, todas as suas promessas serão honradas, passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Segundo lugar, eu aprendi, porque Deus não muda, eu posso confiar no seu poder. E isso tem tudo a ver conosco, eu vou falar para você. Por quê? Bom, esse é um outro aspecto muito confortador da natureza de Deus, é que Deus não muda, Ele não muda nas suas habilidades. Tudo que Ele disse, tudo que Ele prometeu, Ele tem poder para cumprir. Olha, eu aprendi que a perda de poder
é a maior causa de promessas não cumpridas. Na vida real acontece muito isso. Uma ponte, uma estrada, um hospital, uma escola vai deixar de ser construída porque o prefeito, o governador, o presidente ou um parlamentar perdeu a eleição. Disse que ia fazer, mas não vai mais. Uma pessoa tem cargo de direção numa empresa, promete emprego a um amigo, só que no dia seguinte é demitido, lá se vai a promessa de emprego. Um médico promete curar uma doença porque ele confia na sua experiência, no seu conhecimento, mas de repente a doença fica fora de controle, o paciente não reage aos medicamentos e o paciente morre. Prometeu, mas não tinha poder para cumprir. Pais que criaram seus filhos na fé cristã, incutiram neles o temor de Deus, trouxeram seus filhos à igreja enquanto podiam obrigar, né? Porque chega uma fase que não dá nem para obrigar mais. Mas eles crescem e se tornam rebeldes, insolentes, e começam a agir como se nunca tivessem aprendido nada da fé cristã. E aí esses pais desesperados vão para Deus e dizem assim: Senhor, olha, nós prometemos nossos filhos para o Senhor, mas agora nós perdemos o controle sobre eles, eles não nos obedecem, não nos respeitam, o que mais nós podemos fazer? Mas um Deus que nunca muda vai cumprir todas as suas promessas, porque o seu poder também não muda. Charles Hodges, mais uma vez, desculpe, irmãos, eu preciso ir para esses caras, né, do século passado. Charles Hodges disse: a mudança de propósito surge ou da falta de sabedoria ou da falta de poder. Com Deus, como Deus é infinito em sabedoria e poder, então não pode haver emergências imprevistas. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Olha, nunca aconteceu na sua mente você ouvir uma voz dizendo assim: você acha que você vai ficar firme até o fim? Nunca ouviu isso? Você acha que você vai ser crente até o fim da sua vida? Será que você não vai se desviar? Quem é que garante que você vai continuar crendo na palavra de Deus até o último dia da sua vida? E a resposta é: o poder de um Deus imutável me manterá. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz assim: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Sois guardados pelo poder de Deus. Então, suponha que você não resista às tentações e caia em pecado. Ainda há esperança. Suponha que você deixe de vir aos cultos, à escola dominical, falte aos cultos de oração e de repente deixe de ter prazer na Bíblia, na oração. Ainda há esperança. Suponha que você cometesse um grave pecado, entristecesse o Espírito Santo, mas ainda há esperança. E suponha que o seu coração venha se endurecer e a sua consciência não acuse de mais nada, você seja motivo de escândalo e a sua vida comece a sofrer as consequências. Ainda assim há esperança, e a esperança é o poder de Deus que opera em nós o arrependimento. O arrependimento é o resultado da riqueza, da bondade e da paciência de Deus, que quebranta a dureza do nosso coração e nos conduz ao arrependimento. Agora, suponha que Deus não pudesse nos quebrantar. Suponha que Deus não pudesse nos converter. Suponha que Deus não pudesse mudar o nosso coração. Suponha que Deus perdesse o controle sobre nós. De que adiantariam aquelas muito grandes e preciosas promessas de Deus? De que adiantaria as mansões celestiais se nenhum de nós conseguisse se manter até o fim para herdar a vida eterna? Malaquias diz: porque eu, o Senhor,
não mudam. Ó filhos de Jacó, por isso vocês não são consumidos. A perseverança dos santos não depende da nossa vontade, não, irmãos, mas da imutabilidade, da promessa de Deus, da imutabilidade do poder infinito do mérito de Cristo na cruz, da presença constante do Espírito Santo e da fidelidade de Deus ao pacto. Eu lembro de uma das frases muito conhecidas dos cristãos do século XVIII. Eles diziam assim: eu não sou o que eu gostaria de ser, eu não sou o que eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou o que eu era. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. E, finalmente, o amor, porque Deus não muda, eu posso confiar no seu amor. Dia desse eu li a biografia de Gengis Khan, aquele conquistador mongol do século XIII. Os historiadores dizem que uma vez ele chamou os sábios do seu reino e ordenou que eles apresentassem a ele uma verdade que jamais pudesse mudar, qualquer que fosse a circunstância ou a situação. Os sábios saíram, passaram um tempo, depois voltaram com a resposta. E eles disseram: Majestade, a verdade que o Senhor pediu é esta: tudo muda, nada é para sempre. Bem, um dos mais eficazes ataques do diabo contra a alma humana é justamente convencer de que Deus se arrependeu de amar pessoas. E como é que ele faz isso? Ele tenta nos fazer acreditar que os sentimentos de Deus a nosso respeito são guiados pelos fatos. Por exemplo, se você é fiel a Deus, então você agrada a Deus, você direciona os sentimentos de Deus para você, Deus vai ser fiel a você. Mas se você fizer alguma coisa que aborrece a Deus, que irrita a Deus, os sentimentos de Deus serão guiados pelo que você faz. Então o diabo chega e fala assim: imagina que Deus ainda vai se importar com você depois de tudo que você aprontou, seu hipócrita, traidor, imprestável. Bom, irmãos, acontece que um dos maiores mistérios da natureza de Deus é a perfeição da impassibilidade de Deus. A impassibilidade é que Deus não pode ser provocado nem no amor, nem na ira, nem na alegria e nem na tristeza por qualquer criatura. Os meninos falaram hoje de manhã aqui, né? O Juan falou assim, que Deus é espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Você está dirigindo na rua, aí vem um motorista louco ou um motoqueiro, passa na sua frente, você toma um susto, descontrola a direção e vai e bate o carro. A reação imediata é raiva, medo, desejo de vingança, porque você não estava esperando aquilo. Então a reação é inevitável. Só que isso não acontece com Deus, por duas razões. A primeira é que Deus não pode ser surpreendido por qualquer acontecimento, porque todas as realidades concretas e possíveis são conhecidas por Ele, por causa da sua onisciência. Segundo é que Deus não pode ser surpreendido. Ninguém pode irritar a Deus, ninguém pode entristecer a Deus praticando mal, assim como ninguém pode produzir alegria ou amor em Deus fazendo uma coisa boa. Então a conclusão é que quando Deus expressa uma emoção de alegria, de tristeza, de amor, de ira, é porque Ele quer. Ele fala assim: agora eu vou rir e rir, pronto. Ele diz assim: agora eu vou chorar e chora, simplesmente. Ele não é guiado, Deus tem o controle de suas emoções.
Aí você fala assim, mas e eu com isso? Eu vou te falar. Quando eu peco, quando eu fracasso, quando o diabo vem com as suas acusações, o Deus imutável diz: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. O diabo dizendo: olha aí o que ela fez, olha o que ele fez. E Deus diz: com amor eterno. É como se Deus dissesse para cada um de nós: meu filho, minha filha, arrependa-se e volte. Eu já sabia desse fracasso antes de você. Eu já vi isso tudo. Mas eu te amei antes do primeiro pecado. Eu já conheço todo o mal que você fez e que você ainda vai fazer. Mas eu decidi te amar lá na eternidade, e não é agora que eu vou desistir, porque com amor eterno eu te amei. Aí o diabo sai com o rabo entre as pernas, porque quem que vai resistir um negócio desse, gente? Por isso Paulo dizia na carta aos Romanos, no capítulo 8, estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amor imutável. Se houver um de nós aqui sendo esmagado pelo sentimento de culpa, de fracasso, eu trago a boa notícia hoje: é que não tem pecado tão repugnante que o sangue de Cristo não possa lavar. Não há pecador não há uma pessoa tão pecadora que a cruz de Cristo não possa redimir. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, por causa de um Deus que nunca muda. Isaías diz no capítulo 45: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu vou terminar essa mensagem com uma história que eu encontrei uns anos atrás. Um rico comerciante pediu a um pintor muito famoso para fazer para ele um quadro sobre a parábola do filho pródigo. É um pai que tem 2 filhos e o filho mais novo pede a parte dele antes que o pai morra. Parte para uma terra distante, e lá ele gasta toda a sua riqueza. Vai criar porcos, e aí ele se lembra que o pai, tinha empregados que tinham, os empregados do pai dele, os peões, eram melhores, viviam melhor do que ele. Aí ele falou: eu vou para casa e vou pedir emprego para o meu pai, que ele me deu um emprego de peão, porque eu vou ficar melhor do que eu estou aqui. Só que quando ele vai para casa, vocês lembram da história, o pai é o primeiro a ver o filho voltando e vai abraçar o pai. Durante vários meses, aquele pintor imaginou como ele podia retratar a história do filho pródigo. E aí ele decidiu que a cena mais importante da história era o encontro do filho com o pai. Que ele imaginou um passo deles se abraçarem. Quando o quadro ficou pronto, o pintor levou ao homem que havia encomendado a obra. Quando o homem começou a olhar o quadro, ele ficou extasiado. Estava tudo ali que ele imaginava, O rosto do pai em lágrimas, os braços abertos, o filho magro, desfigurado, totalmente surpreso com aquela recepção do pai. E de repente, ele olha um detalhe no quadro. Ele pensou: como é que ele esqueceu disso? Como é que um artista tão renomado ia cometer um erro tão grosseiro? É que ele percebeu que a figura do pai
era retratada com uma vestimenta riquíssima, porque ele era um homem muito rico. Mas, quando ele olhava para os pés, um dos pés tinha uma sandália azul e a outra tinha uma sandália vermelha. Ele disse: mas o que significa isso? Ao que o pintor disse: você percebeu o detalhe, né? Que bom, era isso mesmo que eu queria, essa reação. Aí ele explicou: é que quando esse pai viu o filho se aproximando da casa, ele saiu tão rápido para encontrar o filho, que não se preocupou em combinar as sandálias, calçou as que estavam mais próximas. Era o pai de sandálias trocadas. Irmãos, o rei Davi, uma vez, escreveu uma oração dizendo assim, no Salmo 38, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Anos depois, Isaías, na sua profecia, respondeu a Davi. Em Isaías 64, ele disse: sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Bem, Deus não troca as sandálias quando Ele vem ao nosso encontro, mas Ele vem depressa ao nosso encontro. É um Deus que vai ao encontro daqueles que nele esperam. Um Deus que nunca muda é a causa de não sermos consumidos. Não muda a palavra, não muda o poder, não muda o seu amor. Vivamos com essa boa notícia o dia de hoje e o resto de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.